E aí, meus amigos do Sistema Educacional Positivo, eu sou o Alexandre, professor de Geografia, e vamos comentar aí as questões apresentadas no seu simulado do Enem para a segunda série. Desse conjunto de importantes questões que você tem, eu selecionei algumas aí na primeira parte aí do nosso trabalho, justamente para dar uma atenção, porque são assuntos que repetidas vezes o Enem cobrou e nós temos expectativa. No decorrer do nosso papo você vai observar por quê. Primeira questão que eu quero que você veja comigo é essa questão aqui, assunto já abordado pelo Enem, sobre a situação da desertificação no Brasil. Então, antes de resolvermos aqui a questão, que até é relativamente simples, só chamar a atenção para o seguinte: desertificação, por uma observação da própria ONU, por definição da própria ONU, a desertificação é um processo antrópico, desencadeado pelo homem, onde você tem a ampliação das áreas já desertas, como na África tem a borda do Saara, né, o chamado Sahel ou Sahel. Então, a ampliação das áreas já desérticas em função do desmatamento, mudança climática, ou a criação de novas áreas desérticas, pela mesma razão, desmatamento, uso inconveniente do solo, aquela situação toda. No Brasil, nós temos uma região semiárida, nós não temos deserto no Brasil, né? Até a região aqui do Jalapão, no centro-oeste, é chamado de deserto, mas é uma força de expressão. Nós não temos área desértica no Brasil, né? Clima extremamente seco, grandes variações de temperatura, enfim, vegetação somente xerófita, tá vendo, seca, nós não temos. O que temos no Brasil é uma região semiárida, que é a região aqui, principalmente o interior do Nordeste, o sertão, né? Basicamente pela existência de ventos predominantes aqui do oceano e serras no litoral. Esses ventos chegam mais fracos, acabam depositando a sua umidade aqui no litoral, a chamada zona da mata do Nordeste, a zona da Mata Atlântica, cacau, cana, certo? Beleza? Pau-brasil. E o interior acaba ficando com as chuvas irregulares, né? Chove menos e, além de tudo, essa chuva é mal distribuída. Então, o índice é menor e a distribuição é bastante precária. Se você associar isso, né, uma situação natural de menor precipitação, menor chuva, irregularidade na distribuição, e aí, ó, desmatamento, assoreamento de rios, nós colocamos uma grande área do Brasil sujeita a virar deserto. Então, veja, o risco de desertificação. Muito bem? Então tá. Então, feita essa observação, aí veja onde a questão vai bater. A desertificação pode ser caracterizada como o processo de degradação do solo em regiões áridas e semiáridas. Você amplia já o quadro que existe. Resultante de fatores naturais ou antrópicos. Antrópicos, a desertificação acelera. No caso do Rio Grande do Sul, onde o clima é úmido, o conceito mais apropriado para o que está acontecendo lá é arenização. No Rio Grande do Sul, o que acontece? Nós temos grandes áreas, ó, dos pampas, né, dos campos no Rio Grande do Sul, onde a vegetação foi retirada para a prática de agricultura, né? O Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja, de trigo, de arroz, para obtenção de pastos, né? Áreas também onde foram plantados, por exemplo, eucalipto, pinos heliotes, e daí o que acontece? Como esse solo já é mais arenoso, né, sem a vegetação, chuva, né, lava o solo, lixivia, lava o solo. Ó, esse solo foi empobrecendo e ficou apenas nesse estágio. Ó, grandes manchas arenizadas. Isso afeta principalmente o sudoeste gaúcho, né, a região que vem sendo até chamada de Pampa Pobre, onde está até a lendária cidade do Alegrete, né? Mas o que acontece? Então, veja, a desertificação, você tem uma região árida, já, ou semiárida, onde você amplia a situação do deserto ou cria o deserto. No Rio Grande do Sul, o clima é subtropical, em geral as chuvas bem distribuídas, e você não tem uma área toda sendo alterada. Por enquanto ainda não mudou o clima, né? Então o que você tem são essas manchas de areais. Naturalmente, esses areais, eles existiam, né? Mas o que acontece? Em manchas muito pequenas. Com a ação do homem, isso foi tudo ampliado. Então, qual é o melhor conceito aqui? A arenização, né? Esse ano, né, parte das provas do Enem, você sabe, serão virtuais,
mas a galera que vai fazer a prova tradicional, não esqueça de levar a sua canetinha preta, né? Tem que marcar com a canetinha preta, certo? Então, vamos lá. Agora, olha só essa questão que fica ainda na mesma história, questões ambientais, agressões ambientais e tal. O modelo agroalimentar e industrial moderno tem tido impacto devastador sobre o ambiente e uma perda global de diversidade, de biodiversidade, tanto biológica quanto cultural e tal, pessoas, né, são expulsas das suas áreas e tal. A produção agrícola tem adotado um modelo de produção das indústrias, cujas principais características, com o uso crescente de fertilizantes e pesticidas e avanço de monoculturas, causam consequências graves para o ambiente e ameaçam a viabilidade econômica dos pequenos produtores. Vamos dar uma paradinha aqui? Rapaziada, principalmente depois da década de 60, 70, as grandes produções agrícolas adotaram o modelo da chamada Revolução Verde. Que de verde em si não teve nada, né? Ela é assim chamada porque verde do ponto de vista ecológico, equilibrado, né? Sustentável, não teve nada, porque o que acontece? Foi chamado verde porque ampliou as áreas plantadas. Essa Revolução Verde, como alega o texto aqui, é a produção industrial, em larga escala, né, muitas vezes monoculturas que diminuem a biodiversidade, favorece o surgimento de pragas, e aí o uso de fertilizante industrializado, de pesticidas, herbicidas, enfim. Né, isso é uma situação, vocês vejam, muito discutida, né, no Brasil e no mundo, aquela situação toda. Bom, uma alternativa para minimizar, diminuir os problemas apontados seria: o que nós podemos fazer para diminuir estes impactos? Hidroponia. Gente, a hidroponia é produzir na água, né? Isso, por exemplo, tem produção de morangos, alface, são produções menores, né? Que causam menos impacto, até pode, mas não seria o bastante para minimizar essas grandes produções industriais, certo? Terraceamento? Não, porque o terraceamento é quando você faz do relevo degraus, terraços, né? Isso é muito usado até em áreas de relevo acidentado, muito chuvosos, como na Índia. É a chamada agricultura de jardinagem. Rotação de culturas? Bom, gente, rotação de culturas você troca, né? As culturas, como diz, rota, elas troca de lugar, porque uma planta exige X coisa do solo. Se você troca, outra planta vai exigir outra coisa. Você não vai, né, levar a saturação, né, de apenas ali um componente no solo. Mas veja, se você trocar uma grande produção por outra grande produção, por outra grande produção, acaba não tendo diminuição desse modelo agrícola. Agricultura orgânica, aí sim. Tá vendo? Você tem um modelo, né, que vai utilizar adubo orgânico, vai tentar manter a biodiversidade. Nós temos modelos que tentam, inclusive, evitar ao máximo o desmatamento, é chamada agricultura sintrópica, né? Então, isso seria, ó, uma maneira de minimizar esse grande problema. Plantio direto? Bom, o plantio direto é quando você deixa as sobras da colheita anterior, revolve no solo. Até ajuda, né? Mas não tanto quanto a agricultura orgânica para diminuir essa situação. E o plantio direto, ele também tem uma característica de manter as palhas, que até evitam a grande erosão do solo, tal. E mesmo assim vai ter que ser usado, ó, muitas vezes adubos, pesticidas depois. Então o que deu mesmo? Alternativa D de dado. Certinho? Vamos agora em outra. Gente, aqui diz assim que o estado de São Paulo é o estado brasileiro mais afetado por erosões urbanas. Então vamos lá, vamos atropelando aqui. O estudo foi divulgado em Bauru, né, por fulano de tal, e diz que o estado necessitaria de 100 milhões para combater as 400 erosões urbanas em 165 cidades. Para o secretário do Meio Ambiente, o avanço das erosões é o mais sério problema de São Paulo. Ele disse que, apesar das dificuldades, o governo vai buscar até recursos internacionais para frear estas erosões. O processo presente em ambientes urbanos e retratado no texto refere-se: você tem grandes erosões, certo? Laterização é quando o solo, depois de ter sido lixiviado, a chuva forte lava o solo, leva embora nutrientes, acaba ficando mais a parte mineral, que compacta e vira uma cascadura, chamada canga. Isso até pode favorecer o solo a ficar ácido e tal. Então, laterização e lixiviação não é. Nós estamos falando de grandes erosões, principalmente em áreas urbanas. Salinização, aí isso pode ser feito, por exemplo, com o uso incorreto de irrigação.
Você joga a água sem muito controle. Por exemplo, a água de um rio ela detém certos sais. A água evapora, o sal fica. E com o tempo você pode salinizar o solo. Não é em áreas urbanas. A arenização é o problema anterior lá, né? Já tínhamos tratado. Então, o que sobrou? Vossoroca. Gente, ó, né? Isso aqui também o Enem já cobrou em outros episódios. Isso é uma grande vossoroca, tá vendo? Também no interior de São Paulo. Isso é um problema sério, né? Porque veja, ó, o tamanho da erosão, compare aqui com as casas. Então você tem aqui, ó, infraestruturas urbanas sendo destruídas. Esse buraco pode ir tão fundo, inclusive de chegar no chamado lençol freático, aquele fluxo de água subterrâneo, comprometer isso. Claro que se o material sair daqui, ele vai para outro lugar. Então ele entope o rio, promove o assoreamento, diminui a qualidade desse rio. Então esse é um problema seríssimo no Brasil, a questão das vossorocas ou bossorocas. Muito bem? Agora vamos tratar de algumas questões relacionadas à população. Essa primeira aqui está trabalhando sobre as questões das migrações. O assunto que o Enem já cobrou, o assunto que nós temos expectativa. Porque normalmente quando a gente trata das migrações, nos chama a atenção, né, os fluxos de refugiados, né, o nordestino que veio para São Paulo, virou força de trabalho, a questão, por exemplo, do êxodo do campo para a cidade, né, os imigrantes italianos, portugueses, que até vamos fazer uma questão aqui na sequência, que trouxeram características para o Brasil. Mas vocês vejam que as migrações, elas são reflexo de dinâmicas econômicas, históricas. Elas vão refletir na ocupação do espaço, né, no desenvolvimento de certas regiões. Então é um aspecto importante, claro, da geografia. Então vamos matar essa primeira aqui. As migrações internas são também chamadas intrarregionais. Né, dentro de uma certa região, representam as dinâmicas dos fluxos migratórios existentes no território. No caso do Brasil, é possível identificar alguns vetores migratórios que se manifestaram desde a colônia, né, mas que se intensificaram no século XX. Tá. No século XX, nós tivemos, né, no Brasil grandes migrações motivadas pela indústria, pela urbanização. Fluxos históricos no Brasil foram mais lentos, né? A borracha, o ouro, as minas. Né? No século XX, veja, nós tivemos a urbanização, o êxodo rural, a interiorização do Brasil com Brasília, depois o uso agrícola, da chamada nova fronteira agrícola. Então é por aí que a banda toca. Então vamos ver. Os fluxos, os principais fluxos migratórios no século XX, no território brasileiro, foram causados pela descoberta de ouro na região sul? Não, né, gente? A região sul até teve algumas pequenas descobertas de ouro, mas ouro mesmo no Brasil foi nas Minas Gerais antes do século XX. Né? A presença de petróleo no centro-oeste? Gente, petróleo no Brasil, o grande produtor é o sudeste. E o petróleo é uma riqueza, né, da segunda revolução industrial, então já mais adiante no século XX. E outra observação, petróleo no Brasil, sudeste e nordeste. Então não. Pelas secas prolongadas da região nordeste, pela expectativa de vida melhor nas cidades, pode ser, não pode? O nordeste, ele tem problemas de má distribuição da terra, problema de desemprego, e as secas agravam tudo isso. E por isso pessoas vieram para o sudeste na expectativa de uma melhor qualidade de vida, até porque as cidades do sul e sudeste são, né, as mais estruturadas. Tal. Pelo ciclo do café na Amazônia, o ciclo do café, final do século XIX, o ciclo do café atingiu principalmente o sudeste. Né? Daí o sul, aqui Paraná, um pouco mais o sudeste. O ciclo da borracha no litoral, gente, o ciclo da borracha foi lá na Amazônia. Né? Então o que deu mesmo? Alternativa C. Maravilha? Agora essa aqui. Migração para o Brasil. Gente, aqui mostra os grandes fluxos, né, de imigrantes, de pessoas que vieram para o Brasil. Você sabe que o Brasil teve colonização portuguesa, mas veja, o maior fluxo de imigrantes, na verdade, foi de italianos. Aí seguido de perto pelos portugueses, né? E depois vem variados, mas aí ó, espanhóis, alemães, japoneses, russos. Muito bem. Então tá. Então nós tivemos grandes grupos, principalmente portugueses, italianos e outros grupos até europeus, como espanhóis, alemães, né, que vieram para o Brasil. Tá, os russos, parte, né, da parte europeia também, muito bem. Mas, vamos lá, o que vai acontecer aqui? O gráfico apresenta
apresentado evidencia a quantidade significativa de imigrantes que contribuíram para a formação do povo, bem como da economia. Com relação à imigração, é correto afirmar que os italianos, devido a aspectos particulares de sua cultura, tiveram grandes dificuldades de integração no Brasil? Não. Gente, o italiano normalmente é visto como um cara assim alegre, receptivo, acolhedor, não é isso que a gente vê nos filmes, né? E etc e tal. Na verdade, tiveram grandes dificuldades de adaptação no Brasil grupos como os russos, né, os japoneses, né, os alemães, até quando depois o Brasil entra contra a Alemanha na Segunda Guerra, né, que daí eles vão se fechar, vão resistir, vão sofrer preconceito, né, xenofobia, certo? Eles têm resistência à adaptação, até o idioma era mais difícil, né, são os chamados quistos étnicos, então falso isso. A crise de 29, que causou instabilidade econômica mundial e repercutiu no Brasil com a queda da exportação do café e incentivou a vinda de imigrantes? Não, gente, os imigrantes, principalmente italianos, vieram para o Brasil porque como havia acabado a escravatura, os italianos até supriram essa mão de obra no Sudeste, vieram também para o Sul, né? Com a crise do café, desincentivou a vinda. A instabilidade política e econômica vivida na Europa durante o fim do século XIX, início do século XX, motivava a saída de centenas de imigrantes que buscavam no Brasil e em outros países da América melhores condições de vida. Sim, o Brasil, inclusive, recebeu até uma menor parcela de imigrantes se você comparar o que recebeu a Argentina, desculpe, os Estados Unidos, né? Então o Brasil recebeu uma parcela significativa. A lei das cotas, lembra da lei das cotas? No governo Vargas, em função da crise econômica, em função da guerra, né, foi estabelecida a lei das cotas, que definia em 2% a entrada de imigrantes de grupos que já existiam no Brasil. E mesmo assim havia uma seleção, né, onde se tentava evitar a entrada de grupos ou de indivíduos que não eram queridos pelo governo na época. Sindicalistas, pessoas ligadas a partidos comunistas, certos artistas. Havia uma preferência, né, de que as pessoas fossem direcionadas para o campo, né? Então vamos lá. A lei das cotas, que determinava um limite de 2% de entrada de novos imigrantes, calculado sobre o total de imigrantes que já havia entrado no Brasil nos últimos 50 anos. Essa lei, porém, não era aplicada a imigrantes japoneses, não foi aplicada aos portugueses, mas houve limitação de outros grupos, sim. A substituição da mão de obra escrava e a intencionalidade de povoar as regiões consideradas vulneráveis a invasões, como os estados da região Nordeste, motivaram o Império a atrair a vinda de imigrantes europeus para trabalhar em lavouras de cacau. Não, gente, a ideia de ocupar áreas foi principalmente usada aqui no Sul. Né, e até havia aquela história de branquear a população, né, havia uma conotação assim étnica, né, para as lavouras de cacau e tal, veio muito mão de obra, você sabe, escrava africana, tristemente, certo? Então o que deu mesmo aí? A alternativa C. Agora, eu vou resolver com vocês aqui, né, uma questão assim bastante séria, né, que trata sobre a questão dos contrabandistas de mão de obra para a Europa. Então, para ganharmos tempo aqui, o texto diz que a União Europeia quer combater os contrabandistas, os governos europeus estão divididos, né, sobre o destino daqueles que chegam à costa. Em maio, os líderes europeus decidiram que iriam formar uma força com sede na Itália para combater o tráfico de pessoas. Então, o que acontece? Nos últimos tempos, a Síria está em guerra desde 2011. O norte da África, em função da tal Revolução Árabe, né, ou Primavera Árabe, Revolução Árabe, desculpa, Primavera Árabe, levou muitos países à instabilidade. E aí o que acontece? Muitas pessoas com fome, fugindo da guerra, refugiados, como são chamados, fluíram para a Europa. Mas parte dessas pessoas acabam sendo aliciadas, né, por traficantes de mão de obra, que acabam induzindo as pessoas a seguirem certos, né, trajetos e exploram essas pessoas para coisas bárbaras, né, prostituição, mão de obra escrava, retirada de órgãos, às vezes venda de crianças. É uma coisa extremamente perversa. Mas note aqui o seguinte, nessa questão, a situação é a seguinte: a razão da fragilidade de países como
Itália e Grécia, no conceito exposto, está ligada, vinculada, entre outras causas, à questão Itália e Grécia. Senhores, vejam que Itália e Grécia também, olha só, a Espanha, são países próximos, ó, da costa africana, ó, aqui das proximidades até do Oriente Médio, e por isso recebem um fluxo maior, certo? Os chamados boatmen, né, os homens do barco que atravessam ali, muitas vezes em barcos clandestinos, tem essa situação. Então, em função da proximidade. Então, vamos lá. Geográfica, pois estão entre os países mais próximos da costa norte setentrional africana. Tudo bem? Então, fechou nessa questão aí. Ó, mapinha, alternativa C. Por que não pode ser A, Alexandre? Econômica, pois estão entre as principais economias da Europa. Opa, lembre que Itália e Grécia, Espanha, Portugal, certo? São os países, né, que até foram chamados de pigs. A Irlanda entrou nesse pacote, né? Tá vendo? Os pigs, né? Os porcos. Pigs. Eu sei que porco se escreve com isso só, mas ó, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Certo? Então, não é isso. Cultural, pois exerce influência sobre a maioria dos países africanos? Não. Daí outros países também tiveram influência, países árabes, não é isso. Linguística, pois seus idiomas estão entre os mais falados? Não. O norte da África falam variações de árabe, falam inglês, tá vendo? Não é italiano, né? E grego, não é isso não. Humanitária, pois estão entre os países que apoiam a iniciativa da ONU em relação aos imigrantes, mas veja, a Grécia e a Itália são países que até limitaram a entrada, né, de pessoas, isso a Espanha também fez, o fluxo cresceu demais, né, é um drama humano, mas também um impacto para eles limitaram sim. Então o que deu aí a alternativa C?